Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e no vídeo de hoje teremos um conteúdo que eu nunca produzi para vocês aqui antes. Eu vou falar sobre inteligência artificial e desenvolvimento de esquemáticos eletrônicos. Também vou apresentar uma ferramenta gratuita que eu estou utilizando recentemente, inclusive todos os recursos que eu vou usar nesse vídeo aqui, que eu vou abrir, que eu vou mexer, que eu vou gerar esquemático, que eu vou gerar design de PCB, são todos gratuitos. A plataforma que eu estou utilizando aqui nesse vídeo que eu quero apresentar para vocês é a Celos. É uma nova ferramenta que eu estou integrando no meu processo de desenvolvimento de hardware agora. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de esquemáticos eletrônicos e inteligência artificial. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e desenvolvimento de hardware. Até o momento eu nunca tinha confiado os meus trabalhos em nenhum tipo de IA para conseguir me auxiliar nesse processo, porque o entendimento e a seleção de componentes eletrônicos para um projeto, ela vai muito além de você ler um datasheet e escolher o componente eletrônico. Isso porque quando a gente está falando de um projeto real, que precisa ser desenvolvido, fabricado, que de fato vai virar um produto, existem várias coisas que precisam ser levadas em consideração, como o encapsulamento do componente, como o preço desse componente eletrônico no mercado, a disponibilidade dele e se ele vai de fato se integrar no layout com outros componentes eletrônicos ou se ele precisa de componentes eletrônicos auxiliares para que ele possa executar a sua função. Então, quando a gente faz uma pesquisa genérica sobre componentes eletrônicos, sobre construção de esquemáticos, sugestões de componentes, usando o serviço de inteligência artificial genérico, a gente não consegue executar um trabalho bem feito. Mas fazem 2 semanas que eu tenho utilizado as ferramentas da Celos e essa ferramenta sim tem me surpreendido e melhorado o meu fluxo de trabalho. Então eu vou abrir a ferramenta aqui, vou desenvolver um pequeno projeto junto com vocês, um projeto bem simples. Eu vou te mostrar como é fácil desenvolver, como é fácil usar os recursos e pode ter certeza que ela vai te surpreender porque ela vai muito além de apenas sugerir os componentes eletrônicos. Antes de a gente abrir aqui o site da Celos e começar a usar a plataforma, deixa eu me apresentar. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, eu trabalho com desenvolvimento e fabricação de hardware aqui no Brasil já há 5 anos. Eu já passei pelo processo de desenvolvimento de esquemático, desenvolvimento de board, seleção de componentes eletrônicos, fabricação, montagem das minhas placas de circuito impresso algumas vezes com alguns projetos e vários desses projetos que eu já desenvolvi aqui junto com vocês, eles são produtos comerciais, eles ficam disponíveis na minha loja. Então, nesses últimos anos eu tenho exercitado, estudado e executado a fabricação de hardware aqui no Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, também gosta de desenvolver projetos eletrônicos, já se inscreve aqui nesse canal, porque por aqui você vai encontrar muita informação que vai te ajudar a desenvolver os seus projetos também. E esse daqui é o site da Celos, é o site que está linkado aqui na descrição desse vídeo, que você vai poder utilizar para usar todos os recursos que eu vou te mostrar hoje. O nosso vídeo de hoje é em parceria com a Celos, e a Celos se descreve como a nova era para o design eletrônico. E eu concordo totalmente com isso. Nessas 2 últimas semanas eu tive testado bastante a plataforma. Eles têm ouvido também vários feedbacks que eu tenho dado diretamente para a equipe de desenvolvimento. Então tem sido um processo bem legal descobrir essa nova forma de desenvolver projetos eletrônicos, utilizar recursos de inteligência artificial para me ajudar a selecionar os meus componentes, a construir os meus esquemáticos e até pré-fazer o layout das minhas boards. E eu preciso apresentar isso para vocês, porque eu acho que se você gosta de desenvolver projetos eletrônicos, você não pode ficar fora dessa, você não pode deixar de conhecer essa ferramenta aqui. Então, quando você entrar aqui, é só se registrar com o seu e-mail, não precisa pagar nada e você vai ter acesso a essa página aqui. No meu caso, a minha já tem alguns projetos recentes que eu tive trabalhando, que eu tive estudando e tentando replicar também de projetos anteriores que eu já desenvolvi, tentando ver que formas aí que essa inteligência artificial iria lidar com projetos que eu já desenvolvi e entender possíveis melhorias, possíveis modificações que eu podia ter feito em projetos anteriores. E aqui embaixo nós temos acesso aos projetos compartilhados, onde você pode contar com uma biblioteca enorme de projetos já desenvolvidos que estão compartilhados. Esses projetos já foram validados, estão funcionais aqui e vale muito a pena quando você está começando a desenvolver um projeto, principalmente um projeto microcontrolado, vir aqui e ver quais soluções já foram desenvolvidas para a placa específica que você está querendo, ou
tentar encontrar uma solução próxima do que você já tem desenvolvido por aí. São vários projetos que já estão registrados aqui na plataforma e eles estão sempre registrando novos projetos por aqui. No vídeo de hoje eu quero focar em desenvolver um primeiro projeto muito simples junto com vocês. A gente vai replicar o Hello World da eletrônica, vamos dizer assim, um projetinho com bateria, botão e LEDs. Sempre que eu estou fazendo um novo tutorial de uma nova ferramenta ou uma nova técnica para construção de circuitos eletrônicos, eu sempre começo com esse pequeno projeto com vocês. Então hoje não seria diferente. A gente vai vir aqui em Create New Project, mas em próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como utilizar o melhor dos projetos compartilhados. Iniciando aqui um novo projeto, a gente começa com uma descrição e algumas informações específicas do projeto. Isso tudo aqui depois vai virar uma documentação muito completa do seu projeto eletrônico, que inclusive é uma documentação válida para você enviar para o investidor ou para um cliente para validar a ideia de construção ou para você registrar no seu portfólio de projetos já desenvolvidos. Eles já deixam aqui um padrão e com as sugestões dos campos onde você pode modificar e personalizar aí o seu projeto. Então aqui eu já fiz uma descrição genérica sobre o projeto que a gente está desenvolvendo. O ideal é que você coloque a maior quantidade de informações que você tem sobre o seu projeto nesse momento para a documentação final ser gerada com a maior riqueza de detalhes possível. Então eu vou clicar em salvar e vou para o Project Informations, que você também pode preencher, que também serão informações usadas para o relatório final. Simple Project, adicionando as funcionalidades, então Power LED e Wearable. Na parte de funcionalidade você vai adicionar aqui a informação de todos os blocos que você pretende colocar no seu circuito. No meu caso é um circuito muito simples, ele tem apenas uma função aqui que é acender LEDs, mas se o seu projeto tivesse microcontroladores você poderia colocar aqui um microcontrolador. Se tivesse um sensor de temperatura, por exemplo, você poderia colocar aqui temperatura e por aí vai. O propósito da aplicação, no meu caso aqui, é um wearable. E aqui, já nessa página de configuração inicial, ele te pede para selecionar qual que é o software que você quer que o seu arquivo esquemático e a proposta de board inicial seja exportada. Porque sim, essa ferramenta não vai só te ajudar a selecionar os componentes eletrônicos, a construir o circuito, mas ela também vai gerar todo o processo inicial do desenvolvimento do esquemático e da board no software de desenvolvimento que você está desenvolvendo o seu circuito eletrônico. Aqui, normalmente eu utilizo o Altium Designer, mas também tem registrado já aqui a possibilidade de você utilizar o Fusion ou o KiCad. O KiCad é uma ferramenta gratuita, então se você quiser manter aí na linha de utilizar apenas ferramentas gratuitas, você pode selecionar o KiCad nesse momento. Eu vou utilizar o Altium Designer porque é a plataforma que eu mais utilizo para o desenvolvimento dos meus projetos. Na Boomlist você vai conseguir selecionar duas opções diferentes, ou a flat ou a consolidada. Na versão flat você vai ter todas as linhas de todos os componentes eletrônicos utilizados, descritos um a um. E na versão consolidada ele agrupa os componentes eletrônicos. Então, por exemplo, todos os resistores que são de 1 ohms do seu projeto serão descritos na mesma linha, com a quantidade de resistores, quais são os designadores e qual que é o modelo do componente eletrônico. Diferente da versão flat que mostraria cada um deles um a um. Particularmente eu gosto da versão consolidada para os meus projetos. Se você já tiver uma noção de produção desse hardware, você pode colocar também aqui qual que é o estimativo anual de unidades que você pretende desenvolver e fabricar. Pode colocar o identificador do projeto e pode preencher também quando que iniciará a produção. Eu vou colocar aqui uma quantidade genérica, um designador genérico e vamos dizer que vamos começar a fabricar amanhã. E vou salvar. Até então, as duas etapas anteriores foram mais importantes para a parte de documentação. E agora são informações que de fato serão utilizadas como inputs ali para a IA trabalhar para você. E a primeira informação que você pode preencher são sobre os seus part numbers favoritos. Então, se no seu projeto tem algum componente eletrônico que você gostaria de usar, você já pode colocar ele por aqui. No meu caso, eu vou deixar sem nenhum componente eletrônico aqui registrado, porque eu quero mostrar para vocês todas as sugestões que a plataforma vai trazer. Mas você poderia adicionar, por exemplo, aqui algum microcontrolador específico que você gostaria, por exemplo, que tivesse no seu projeto. Dessa forma aqui, as soluções geradas vão priorizar os componentes que você selecionou. Então isso é muito interessante porque você pode reaproveitar alguns componentes eletrônicos que você já tem no seu portfólio. E o campo logo ao lado, ele é exatamente o contrário. Você vai adicionar aqui os componentes eletrônicos que você não quer que sejam adicionados ao seu design. Então isso é bem útil para aqueles componentes que você já usou por aí, não deram muito certo no seu desenvolvimento, você pode adicionar aqui para que essas soluções não sejam mostradas para você.
você pode adicionar um fabricante da sua preferência e também pode adicionar um fabricante que não é da sua preferência. Nesse campo final são informações sobre a fonte de energia do seu projeto. No meu caso aqui, eu vou deixar tudo em branco e vou dar um Select Template. Nesse momento, baseado nas informações que eu passei, ele já me trouxe aqui algumas sugestões de circuitos eletrônicos que pode ser que me ajudem aí a iniciar o meu desenvolvimento. É muito interessante porque ele já traz aplicações com contexto. Então, por exemplo, aqui eu já tenho um driver para LEDs, aqui eu tenho uma Smart Pen, eu tenho um Wearable Fitness Tracker. Todas essas opções aqui certamente utilizam LEDs na sua construção. Isso porque lá no início eu tinha registrado aquela tag de que o meu projeto, ele é um projeto que acende LEDs. Mas hoje a gente vai focar em construir o nosso próprio projeto. Então eu vou aqui em Go to Canvas. E agora a gente começa a construção não do nosso circuito esquemático, não do nosso circuito eletrônico, mas da construção da ideia inicial do nosso projeto. Provavelmente, se você está desenvolvendo um projeto, você já tem uma ideia inicial, você sabe o que essa aplicação precisa fazer, e o seu trabalho aqui vai ser apenas entender a aplicação que você quer desenvolver e separar ela nos blocos de eletrônica. Então, pegando a ideia inicial do nosso projeto básico, eu tenho 5 LEDs, que eu vou dispor eles aqui. Eu tenho um conector de bateria, então vou procurar aqui o que a gente tem de bateria. Ó, eu tenho Battery Housing, no caso eu vou adicionar aqui o conectorzinho de bateria. E eu também tenho um botão, né? Então vamos procurar por Slide Switch, que é um botãozinho de desligar, ligar e desligar dessa forma assim. Bom, aqui eu já tenho a composição dos componentes eletrônicos. Nesse momento eu não estou pensando muito em que componente eletrônico é esse, porque eu vou usar exatamente a plataforma da Celos para me ajudar nisso. Inclusive, eu posso vir no Design Assistant, que ele poderia ter criado, por exemplo, essa solução para mim. Eu posso construir modificações aqui no meu Canvas com base no que eu descrevo aqui para IA. Eu posso tanto construir essas ligações aqui, uma a uma, por exemplo, construindo uma ligação entre o slide switch e a bateria, mudar aqui a propriedade dessa interface de conexão, por exemplo, para supply, como também eu posso descrever aqui para IA o que eu preciso e ela constrói modificações aqui no meu esquemático. Eu vou tentar escrever em português, mas eu não tenho certeza se ela vai entender, mas vamos lá. A ligação entre os... Opa! É um teste, tá, gente? Vamos ver se ela vai entender. Deixa eu gerar. Agora a IA vai trabalhar no meu design. Então aqui, ó, ela me sugeriu então a construção. Eu acho que por eu ter descrito em português, ela acabou fazendo aqui os meus LEDs todos em série, ó. Mas eles poderiam ser ligados em paralelo também. Só que eu pedi, né, para que eles fossem conectados entre si. Mas eu não especifiquei se era uma construção em paralela no switch ou se era uma conexão em série aqui para os LEDs. Vou até tentar novas modificações aqui. Vamos brincar um pouquinho com esse circuito eletrônico. Eu também estou explorando e testando aqui essa IA e vendo o que ela pode sugerir aqui para mim de construção de circuitos. Vou pedir uma modificação então para que todos os LEDs sejam conectados ao slide switch. Agora sim, ok, agora é uma ligação que era o que eu queria, né? Então, nossa gente, isso foi muito rápido, na verdade. Então, ó, eu tenho os meus 5 LEDs aqui, todos eles estão conectados ao meu slide switch, tá vendo? Então eles vão vir daqui, e eu tenho o meu battery housing que tá conectado ao meu slide switch. Eu acho só que talvez seria interessante a gente pedir para que eles ficassem todos em paralelo, para que ele não sugira talvez slide switches com várias portas, né? Porque não é essa a intenção. Só pra gente garantir que é a intenção que a gente quer, deixa eu pedir novamente uma modificação. Nossa, eu tô amando. É a primeira vez que eu tô usando só em português. Antes eu tava usando em inglês pra fazer os meus testes. E olha, agora sim, agora sim. Agora eu tenho certeza que ele vai me sugerir um botão com uma conexão, né? E os meus LEDs, né? Todos eles em paralelo. Então eu tenho certeza que é isso que eu queria aqui pro meu circuito. Deixa eu só ajustar aqui e deixar as coisinhas um pouquinho mais bonitinhas.
Ok, com o meu Canva montado, agora vem a parte da inteligência artificial junto com todo o know-how de desenvolvimento que a equipe de engenheiros da Cellus tem. Depois dessa construção aqui, eu posso pedir para que esses blocos sejam resolvidos. Você vai ver o que vai acontecer. Agora, os meus blocos, eles se transformaram em cubos. Esses cubos são soluções desenvolvidas pelos engenheiros da Cellus que batem com a necessidade descrita aqui pelo meu circuito. Esse daqui é um circuito extremamente simples. A gente não está utilizando microcontrolador, a gente não está utilizando nenhuma lógica muito elaborada. Então, eu vou mostrar para vocês que as soluções criadas também serão soluções simples. Mas clicando aqui nesse cubo, eu posso ver quais são as opções de circuitos eletrônicos sugeridos para atender a ligação de um LED. Aqui, a primeira solução, ela é uma solução bastante simples. Nós temos uma entrada, o resistor, o LED e o GND. Se eu quiser saber mais informações sobre esse cubo, eu posso clicar aqui no izinho, onde eu vou ver toda a lista dos componentes eletrônicos. Então eu vejo aqui quais foram os componentes sugeridos, posso ver uma especificação, posso ver uma descrição do componente, da solução proposta, consigo ver aqui um preview aqui de mais ou menos de como que ficaria posicionado a minha placa de circuito impresso. Se eu precisar saber mais informações sobre os componentes eletrônicos sugeridos, por exemplo, eu posso vir aqui e pegar o datasheet desse componente eletrônico, então eu posso ler ele com calma, verificar se realmente esse componente aqui atenderia o meu projeto. E voltando na minha página de cubos, eu consigo ver aqui as várias soluções criadas para esse propósito. Nesse meu caso aqui, como eu não especifiquei nenhum componente eletrônico específico, eu também não especifiquei se eu queria trabalhar com LEDs de visualização ou LEDs de iluminação. Então ele está me trazendo aqui várias soluções que eu já estou reconhecendo pelo part number como sendo LEDs de iluminação. Olha que interessante, eu estava achando estranho porque que ele estava me trazendo apenas LEDs de iluminação. E daí eu voltei aqui para o meu Canva e eu percebi que eu coloquei Power LEDs em todos os LEDs. Mas, na verdade, eu precisava ter colocado como Standard LEDs, certo? Porque esses aqui são LEDs de iluminação, esses aqui são LEDs de visualização. Então eu vou vir aqui no meu Design Assistant e vou pedir para ele fazer essa modificação, porque senão vai dar muito trabalho ficar mudando cada um dos cubos já gerados, né? Então eu vou pedir o seguinte, mude os... substitua, vou colocar Standard LEDs e vou gerar. Vamos ver se ele vai conseguir entender o que eu preciso. Ótimo, ok. Agora eu tenho aqui os meus supplies e agora sim eu tenho os meus standard LEDs. Vou novamente resolver a solução e vamos ver quais são os cubos que ele me dá de sugestões aqui para o meu standard LEDs agora. Agora sim eu posso entrar dentro do meu LED e agora eu já consigo ver aqui que ele é um LED de visualização, eu já consigo reconhecer aqui pelo nome dele e eu posso ver as diferentes sugestões de cubos que ele constrói aqui para fazer o acionamento desse modelo de LED. E agora eu vou escolher uma solução que faz mais sentido para minha aplicação. Então, conhecendo aqui as soluções, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho uma solução que tem o ativamento via transistor e tem algumas sugestões mais simples de conexões apenas com o VCC e uma GPIO e um GND, o VCC e um pino. Então, eu vou vir aqui nessa solução que parece bem interessante aqui para o meu desenvolvimento. Então, eu vou dar uma olhadinha nela porque eu acho que com essa solução aqui eu vou conseguir chegar no resultado que eu gostaria, que seria um resistor, um LED, coisa básica. Então vamos entender aqui um pouquinho mais sobre o LED que está sendo usado. Estou curiosa aqui para entender qual foi o modelo escolhido. Então ele é um LED na cor verde, Water Clear, que é aquele encapsulamento transparente de 1,3 milímetros. Vamos dar uma olhadinha no datasheet. Ok, parece um LED que vai sim se encaixar bem no projeto. Então agora que eu tenho o meu favorito, eu posso clicar em selecionar o cubo e não só selecionar, mas também dar um lock nesse cubo, tá vendo? Dessa forma aqui, se eu modificar o meu circuito depois, utilizando a inteligência artificial, mexendo no meu circuito eletrônico, ele não vai apagar a minha seleção da solução que eu escolhi para esse projeto. Então nunca esqueça de colocar o cadeadinho no cubo que você precisa. E agora eu vou fazer o mesmo para todos os outros LEDs. E também vou dar uma olhadinha agora no meu slide switch, nas soluções que foram apresentadas. Ele me trouxe duas sugestões aqui. Essa é uma sugestão que eu já usei, deixa eu só pegar as informações dela aqui para ver. Eu acho que esse é um componente que eu já usei antes.
então acho que eu vou ficar com essa solução aqui. Vamos ver qual é o componente eletrônico. Ok, é esse que eu quero, é esse que eu vou escolher. Então eu vou dar lock nesse cubo aqui. Outra forma que você pode fazer também para dar lock em algum cubo é observar aqui qual que é a descrição que ele te traz da solução, e se de cara você já conseguir identificar que essa é a solução que você precisa, você pode dar lock aqui mesmo. Se você não colocar o cadeado em algum cubo, ele mesmo vai selecionar uma daquelas opções e vai trazer para o seu design final. Então o seu design final ele não vai ficar sem solução, só não vai ficar com a solução que você escolheu. Minha sugestão como engenheira é que você sempre olhe cubo por cubo e faça a seleção dos componentes que você quer e da sugestão de circuito que mais se encaixa para o seu projeto. Os cubos eles já são feitos de uma forma que a eletrônica ali dentro ela vai funcionar, mas você com o seu olhar de projetista, de engenheiro, de estudante, olhando os cubos por dentro, você vai conseguir fazer uma melhor seleção e também aprender bastante com as soluções ali disponíveis na plataforma. Agora que eu dei um lock em todos os cubos, eu posso resolver e passar para as próximas etapas, como gerar a minha boom list com todos os componentes eletrônicos para o meu projeto. E agora eu consigo ver quais são todos os componentes eletrônicos que eu preciso para desenvolver exatamente o projeto. Eu consigo ver uma estimativa de preço, o lead time e a quantidade de componentes únicos. Essas informações são muito interessantes para você ter registrado e também para passar para a fábrica que vai produzir o seu hardware ou fazer a montagem do seu produto. E agora a gente vem para a parte final, que é a parte que mais me surpreendeu, que é onde eu posso fazer o download do PDF do meu projeto com toda a proposta de desenvolvimento, fazer o download da minha boom list, tanto para que eu possa editar ela no formato Excel, quanto também para mandar para a fábrica que vai montar o meu projeto, ou ter como registro do meu projeto também, que é muito importante, e fazer o download dos arquivos diretamente no software que você utiliza. No meu caso aqui, eu vou fazer o download dos arquivos no Altium Designer, mas você pode utilizar ou o Autodesk Fusion ou o KiCad também para o desenvolvimento do seu projeto. E agora eu consigo ver os arquivos gerados no Altium Designer. Então o formato que você vai ver aqui na sua aba de arquivos são cada um daqueles cubos exportado no formato de esquemático. Se você quiser, você pode unificar depois todos esses esquemáticos ou agrupar alguns cubos que fazem sentido. Mas o seu projeto ele já vem todo organizado. No meu caso aqui ele tem um cubo para cada um dos LEDs, ele também tem a parte do conector de bateria e do meu switch. Eu recomendo que nesse momento você faça uma revisão de todas as portas aqui para ver se todas elas realmente estão designadas da forma correta. Por fim, aqui no Altium Designer eu posso adicionar as modificações aqui do meu esquemático, e se você estiver usando o KiCad, você pode ir para visualizar a parte da board do seu circuito, que essas ligações e componentes também vão aparecer lá. Agora já tem uma board pré-pronta do meu projeto, inclusive os componentes eles são agrupados aqui dentro do bloco, então essa organização aqui, posição e distância entre o meu LED e o meu resistor já foi totalmente pensada e organizada por um engenheiro da Celos. E eu sei que nesse momento você pensou, essa menina doida passou todo esse trabalho para fazer um circuito com LEDs, bateria e um botão. Sim, mas se você parar para perceber a estrutura que a gente construiu aqui, agora se eu quiser modificar um pouquinho a situação, adicionar um microcontrolador nesse projeto, a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui no meu Design Assistant e pedir, modifique o projeto para que os LEDs sejam acionados por um microcontrolador. Vou deixar genérico assim, vamos ver o que ele vai sugerir pra gente. Agora, eu já tenho um microcontrolador no meu projeto, então já tenho uma solução diferente, onde o meu slide switch liga o microcontrolador e aonde meu battery housing adiciona energia no meu slide switch. Os meus cubos, então os meus LEDs permanecem os mesmos, porque eu dei lock neles. O meu slide switch também é um que eu já conheço. E o meu battery housing é o mesmo do projeto anterior. A única coisa que eu preciso selecionar e escolher é o meu microcontrolador. Então eu vou resolver novamente o cubo para que ele me dê uma sugestão de microcontrolador para esse contexto. E agora eu posso apenas explorar aqui no microcontrolador quais são as soluções que ele me trouxe. Então, explorando aqui os cubos, eu consigo entender como embarcar um microcontrolador nesse projeto. Aqui ele vai trazer várias sugestões de microcontroladores. Novamente, eu podia ter designado algum microcontrolador lá no início do projeto para que ele trouxesse ou alguma coisa similar a esse microcontrolador, ou o exato part number que eu tenho intenção em usar nesse projeto. Então aqui, como eu deixei bem genérico, bem livre, ele vai trazer soluções de todos os tipos, né?
Eu escolhi essa solução aqui utilizando um PIC1618, que é um microcontrolador simples. Ele já vai me trazer aqui todos os componentes necessários para esse PIC funcionar, inclusive já uma sugestão de portas de gravação. Passando pelas etapas de resolver novamente todos os cubos, eu posso atualizar a Boolist, extrair os arquivos de fabricação e em questão de segundos eu realizei uma modificação enorme no meu projeto e agora ele é um projeto microcontrolado que tem todos os componentes necessários para o microcontrolador específico que eu utilizei funcionar perfeitamente em sincronia com os meus outros componentes. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. A partir do momento que você constrói a base do seu projeto, você tem um projeto modificável a qualquer momento com muita facilidade. E lembra daquela documentação que a gente fez o download ali na plataforma? Olha isso daqui, fica documentado profissionalmente todas as informações do seu projeto e esse aqui é o documento perfeito para você mandar ou para o investidor, ou para fazer a documentação do seu trabalho, ou para mandar para o seu cliente entender o que você vai fazer, como que você vai trabalhar. Tem todas as informações de todos os componentes eletrônicos que você pretende usar no seu projeto. Você tem aqui em mãos a documentação perfeita para conseguir pedir aprovação para o seu projeto e se você precisar modificar qualquer coisa para o seu cliente, é só realizar a modificação ali na plataforma da Celos, a documentação vai se atualizar, você vai conseguir mandar a proposta novamente em questão de segundos, minutos e focar no que realmente importa, no design da sua placa, na entrega desse produto final e na sua avaliação final como especialista no desenvolvimento desse projeto. Na minha opinião, essa plataforma ganha muito, principalmente quando você está fazendo eletrônica embarcada, quando você quer trazer microcontroladores para um desenvolvimento, quando você quer sair de uma dev board e quer começar a desenvolver um projeto sério, nem sempre esse caminho é tão fácil. Então acho que está valendo aí também um próximo vídeo onde eu explico para vocês como trazer microcontroladores embarcados para os seus projetos. Muita gente tem dúvida, muita gente passa anos desenvolvendo apenas com DevBoard, com Arduino, com o ESP, né, o módulozinho, e não traz os microcontroladores para dentro do projeto. Eu estou inclusa nesse grupo, justamente porque é um caminho que traz muita insegurança para quem está desenvolvendo, porque a gente nem sempre sabe quais são os componentes eletrônicos auxiliares que o microcontrolador precisa para funcionar sozinho. As sugestões dos cubos, elas foram pensadas já por engenheiros, então quando o cubo vem para cá, inclusive até a distância aqui desses componentes eletrônicos do microcontrolador principal, elas são pensadas e organizadas por um engenheiro. Então você não está mais sozinho nesse desenvolvimento, você tem todo o apoio da Celos para começar a tirar suas ideias do papel também. Então essa foi uma visão geral dessa nova ferramenta que eu estou adicionando no meu fluxo de trabalho agora. Se você quer utilizar a Celos também, reforço o convite, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. A ferramenta é 100% gratuita, você pode utilizar e desenvolver os seus projetos também. Essa ferramenta está facilitando e me ajudando a desenvolver projetos mais complexos agora e eu tenho certeza que ela vai te ajudar também com o seu trabalho, principalmente se você está aí começando no universo do hardware e precisa às vezes de um auxiliar, de alguém para confiar e de alguém para te trazer soluções e sugestões reais para o seu desenvolvimento. Lembrando que você pode participar das nossas lives também, que acontecem às 8 horas aqui nesse canal. É só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!